você que a pessoa que não for pura, que não voltar a ter essa pureza hoje no coração, né, ela não vai ver a Deus. E o que é ver Deus, pastor? Não é só a hora que chegar lá na glória, né, no céu, onde nós vamos ver Deus face a face. A Bíblia fala que nós vamos conhecer o Senhor como dele, nós somos o quê? Conhecidos. Mas ver Deus naquele sentido que eu expliquei para você, que eu já até ouvi muita gente falar assim, pastor, por exemplo, né? Esse ano eu vi Deus na minha vida financeira, eu vi Deus na vida do meu filho. O que essa pessoa está falando? Ela viu Deus? Fisicamente falando? Não. Ela viu o quê? Ela viu milagres, ela viu a providência, ela viu o agir de Deus. Então ver o agir de Deus também significa ver Deus. E tem muita gente que não está vendo mais a providência, a ação de Deus. Por quê, pastor? O coração não está puro. E faz tempo que você não vê Deus no teu casamento, você não vê Deus na tua saúde, você não vê Deus agindo na tua casa. Então eu estou orando, e você tem que orar também, para que esse ano você veja Deus, amém? Eu tenho orado para que nós vejamos Deus nessa igreja esse ano. Como que nós vamos ver Deus nessa igreja, pastor? Deus vai descer aqui? Não, mas nós vamos ver os milagres, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Nós vamos ver Deus através do agir dele. Só que para isso nós temos que ter o quê? Fala comigo, pureza. Pureza. E aí, como eu falei para você, lá no Novo Testamento, aqui melhor dizendo, né? Nós estamos no Novo Testamento. Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre a pureza que o homem perdeu e que nós temos que reconquistar. Tanto é que a maior referência que Jesus dá de pureza, Jesus usa uma referência para a gente ser igual, para a gente se esforçar para ser parecido, para ter aquela pureza de volta. Qual que é o exemplo que Jesus deixou para nós que a gente tem que ser igual? Quem lembra? Eu vou pregar tudo de novo. Você já esqueceu? Quem que Jesus falou que é exemplo de pureza para a gente lutar para ser igual? As crianças. Lembra disso? Quem lembra? Agora você lembrou, né? Nós temos que ser, Jesus falou assim, lembra, os discípulos chegaram todo contaminado de soberba, de arrogância, de orgulho. Senhor, quem que vai ser o maior lá no reino dos céus? Olha a pergunta deles. Aí Jesus chama uma criança, põe no meio deles e fala assim, vem cá, olha aqui. Qualquer que não se converter e não se fizer como uma criança, ele falou assim, de modo algum, lembra? Entrará onde? No reino dos céus. Então Jesus dá a criança como exemplo, porque eu falei para você, a criança nos primeiros anos de vida é a coisa mais linda que tem, porque ela é o que a gente era quando foi criado por Deus. Ela tem aquela pureza da origem do ser humano. Tanto que eu até falei para você, pega uma criança nos seus primeiros anos ali, quando ela não está contaminada ainda, né? Você pode castigar ela, você pode dar umas palmadas nela, pode pôr ela de castigo, ficar bravo com ela. E eu perguntei para você, quantos dias, meses essa criança vai ficar com raiva de você? Não fica nenhum. Passou meia hora, pega um brinquedinho e fala assim, vamos brincar? Ela vai brincar com você como se nada tivesse acontecido. Essa é a pureza que nós temos que lutar para ter dentro de nós. Quem entendeu até que diga amém. Isso nós vimos no domingo passado. Hoje eu vou continuar falando desse assunto com você, mas nós vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá para Levítico agora. Levítico fica lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo, aí vem Levítico. Capítulo 24, versículo 1. Levítico capítulo 24, verso 1. Eu vou mostrar para você que o Velho Testamento, ele era uma simbologia do que seria o Novo. Tem gente que fala assim, pastor, depois que Jesus veio, o Velho Testamento a gente não precisa nem ler, de jeito nenhum. Tudo que está no Velho Testamento é simbólico, é o que a Bíblia chama de alegoria, né? Aponta para o que seria o ministério de Jesus. Tudo ali tem uma representação, nada era por acaso. E aí,
se você começa a ler o Velho Testamento, você vai observar o seguinte, que no Velho Testamento, tudo que era para Deus tinha que ser puro. Pode ler lá que você vai ver. Principalmente quando Deus manda fazer lá a tenda da congregação, a tenda do encontro, você vai ver que as coisas que tinham que ser oferecidas a Deus tinham que ser de ouro puro. O animal que tinha que oferecer a Deus tinha que ser puro, não podia ter mancha nenhuma. Até quando Deus começa a escolher os sacerdotes, Ele começa a escolher a tribo de Levi não podia nem se casar com pessoas de outras cidades, países, né? Porque tinha que ser sangue puro de levita, você sabia disso? Tinha que ser puro. Então, o que você vai perceber no Velho Testamento? O que Jesus fala lá no Novo. Fala comigo assim, ó. Deus só fica na pureza. Você só vai ver Deus, como Jesus falou em Mateus 5, em coisa pura. E você vai ver que o Velho Testamento ele está cheio disso. Tem que ser puro, tem que ser puro. Não pode ter nada que seja misturado, contaminado, enfim, e tudo mais. E um exemplo que eu vou te dar disso está aqui, em Levítico capítulo 24. Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos ler. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira. De que jeito? Lê aí para mim. Azeite de oliveira puro, batido, para luminária, para acender as lâmpadas. De que maneira? Continuamente. 3. E Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. 4. Sobre o castiçal o quê? Lê aí. Puro. Tem Bíblia até, que eu falei que está dizendo assim, sobre o castiçal de ouro puro. Tem alguma Bíblia que fala assim? Tem um ouro, aparece o ouro aí. Porque a minha Bíblia fala assim, sobre o castiçal puro. Tem alguma Bíblia que fala castiçal de ouro puro? Tem? Quem? A da senhora, dona Cida? Está aí, né? Fala que até o ouro, o azeite tinha que ser puro, para o castiçal que tinha que ser de ouro puro. Para que a lâmpada, vamos continuar aqui, sobre o castiçal de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor. De que maneira? Continuamente. Então olha, pastor, mas o que tem a ver isso com a minha vida, com aquilo que eu preciso? Vamos lá então que você vai entender. Esse castiçal, candelabro, ele era, você já deve ter visto, né? Eram 7 chamas de fogo que era alimentada por azeite, que tinha que ficar aceso continuamente. Aquilo era simbólico. O que ele chamava de lâmpada, na verdade, antigamente era fogo, né? E não podia se apagar de jeito nenhum. Por quê, pastor? Aquele fogo aceso representava a presença de Deus. Então, o sacerdote não podia deixar apagar. Mas quem tinha que trazer o azeite para manter aquela lâmpada acesa era quem? Você leu ali, quem que era? O povo, está lá, volta lá, versículo 3. Aliás, o 2, né? Ordena aos filhos de Israel. Ordena é dar uma ordem, não era um pedido, né? Deus estava mandando. Deus estava falando para Moisés: ordena, dá ordem para o povo de Israel, para que traga azeite de oliveira puro. Para quê, pastor? Para que mantivesse a lâmpada do Senhor acesa continuamente. O castiçal das 7 chamas lá não podia se apagar, porque ele representava a presença de Deus no templo. Vamos trazer isso para a nossa vida hoje. O que é que significa tudo isso para nós, pastor? É que, meu irmão, se você quer a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, como diz Mateus 5, você quer ver Deus, não tem outra maneira de manter a lâmpada acesa, de manter a presença de Deus. Aquela lâmpada do Senhor só ficaria acesa com azeite puro. E qual que é o problema do azeite puro? O problema, que na verdade não é um problema, é uma realidade, é que
O azeite, para ser puro, ele só pode ter o quê? Nele, azeite e nada mais. E o azeite só vem de um lugar. Da onde que vem o azeite? O único lugar que vem azeite de verdade é da azeitona. E um azeite puro, ele não vai custar barato. Tudo que é puro, presta atenção, tudo que é puro custa mais caro. Tudo que é puro é mais difícil de conseguir. Está entendendo, sim ou não? Tudo que é puro custa mais caro, tudo que é puro é muito mais difícil de conseguir. Só que Deus só se manifesta naquilo que é o quê? Que é puro. Essa é a verdade. E qual que é o problema, pastor, do azeite precisar ser azeite puro? É o valor que muita gente não está disposta a pagar. Hoje, como o azeite puro ele é mais caro, estão surgindo opções mais baratas. Surgem opções que não são puras, são misturadas, mas que às vezes a pessoa aceita porque ela é mais o quê? Mais barata, mais fácil de conseguir. Um exemplo simples, né? Eu falei com os irmãos de manhã. Hoje você vai lá no mercado comprar 1 litro de azeite puro, puro mesmo, daquela marca boa lá que você usa. Quanto que você vai pagar num litro de azeite puro? Os irmãos falaram para mim, eu não tenho nem ideia, mas falaram para mim aqui, R$60, é isso? Não é isso? 60, 70 reais, falaram R$70 1 litro de azeite, é isso mesmo? R$70 1 litro, do galo, R$70 1 litro de azeite, se for puro, é ou não é? Sim ou não? Mas não tem um do lado assim que fica numa latinha, que se você for ler lá está escrito assim, nem está escrito azeite, né? Está escrito óleo composto de não sei o que não tem 15% de azeite, que ele custa lá 10, 15 reais. É assim ou não é? É. E tem gente querendo fazer isso na vida com Deus. Irmão, eu não posso enganar você e fazer você achar que uma vida com Deus de verdade mesmo, onde você vai ver Deus, é uma vida barata, porque não é. Fala comigo, tudo tem seu preço. Mas fala com mais ânimo, fala, tudo tem seu preço. Exato. E uma vida com Deus verdadeira, ela é cara, irmão. Como um azeite puro é o quê? É caro. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Ah, pastor, mas tem que pagar um preço? Tem. Uma vida com Deus de verdade, ela requer renúncias. Vai ter muita coisa, se você quiser ver Deus de verdade na tua vida, se você quiser a lâmpada do Senhor acesa na tua vida, vai ter muita coisa que você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que deixar. Por quê? Porque tem opção mais barata. E você vai achar. Mas não é puro. Deus não vai estar ali. E não adianta enganar você. E a pessoa fala, não pastor, eu vim para Jesus, mas assim, eu não precisei deixar nada. Tem como vir para Jesus e não deixar aquele prazer, e não deixar aquele pecado? Tem. Eu posso deixar a Bíblia aqui de lado e falar para você, não irmão, fica aqui, que não tem problema, eu vou fazer mais barato para você o Evangelho. Você pode ter a tua esposa oficial e a reserva, não tem problema nenhum. Ou você pode ter o teu marido oficial e um reserva. Deus entende, irmão, fica tranquilo. Eu posso deixar mais barato para você, sim ou não? E não se escandalize com o que eu vou falar. Pode ser que você ache algum lugar que seja mais barato, mas não é o puro. E você sabe quando você não está comprando o puro? Você concorda comigo, sim ou não? Sabe. Eu estava brincando com os irmãos hoje de manhã. Eu gosto muito de mel.